Agora deu. Alô? Bom dia, pessoal. Meu nome é Jairo Lenfels. Eu vou palestrar agora sobre Inove com Arduino. Falar um pouco sobre mim aqui. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, Bluenix. Sou graduando em engenharia elétrica, sou formado em técnico em eletrônica. Trabalho já há 19 anos com TI e com eletrônica, que hoje é o meu hobby, trabalhar com eletrônica. Eu sou membro da comunidade blumenauense de software livre, BlueSol. Tenho certificações da extinta conectiva, Red Hat. E também sou aeromodelista, pela foto de um paraquedas que eu montei por controle remoto. Então, hoje, eletrônica é uma paixão que eu, fora do meu horário de trabalho, é o que eu faço bastante. O conteúdo da nossa palestra vai ser uma apresentação sobre Arduino, o que é, como começou e tudo mais, o que são os shields e os sensores, como começar, algumas opções de Arduino, diferença entre eles, alguns projetos que eu desenvolvi e ainda estou desenvolvendo, e depois eu vou abrir um tempo para perguntas. Aqui fica muito próximo, vou ligar. Alô? 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 Ah, agora deu. Então, existe uma grande diferença na eletrônica antes dos microcontroladores e depois do microcontrolador. Desde pequeno eu já abria as coisas eletrônicas em casa e verificava como é que funcionava, o que utilizaram para fazer tais projetos. Por exemplo, um rádio-relógio. Um rádio-relógio antigamente se abria, via vários transistores e controles e circuitos analógicos para fazer aquela função do rádio-relógio, para acender o display de 7 segmentos e tudo mais. E hoje, com o microcontrolador, seja ele o PIC ou seja o Arduino, baseado na Atmel, essa funcionalidade ficou mais fácil para você tratar as entradas e as saídas. Então, a minha história com microcontroladores começou utilizando essa placa aqui, que é essa placa aqui. É uma placa de desenvolvimento para PIC. Então, eu fiz um curso lá em Blumenau, baseado no microcontrolador 16F628 da Microchip, em Assembler. Então, para você programar em Assembler, era já mais difícil, né? E depois fiz um curso para microcontrolador em C, PIC também. Só que mesmo assim, para trabalhar com PIC, era um pouco trabalhoso, porque nós tínhamos essa placa de desenvolvimento que você poderia testar com LCD, tinha display de 7 segmentos, tinha uma ventoinha com LDR e um LED do lado do outro para você fazer PWM, verificar a interrupção, tudo. Só que se você quisesse fazer um protótipo para você botar no protoboard, você tinha que botar o display, o oscilador, tinha que botar capacitor com filtro, botar alguns resistores, então exigia um pouco mais de conhecimento de eletrônica para quem queria começar com microcontroladores. E o Arduino, ele veio para facilitar isso. Ele é um projeto de hardware aberto e open source. E para quem não tem conhecimento de eletrônica, eu digo que, óbvio, é que eu tenho conhecimento pouco de eletrônica, então eu acho mais fácil. Só que quem não tem tanto conhecimento de eletrônica, pode comprar um Arduino e um Shield e espetar um em cima do outro e já pegar um exemplo da internet e sair programando já. Dentro dessas funcionalidades, que ele tem um hardware open source, fácil programar, tem vários exemplos na internet sobre tudo hoje que você vai... eu quero fazer um bafômetro, por exemplo. Tem um sensor de álcool etílico ali, você bota numa porta no Arduino, não sei nem por onde começar. Você digita no Google lá o nome do sensor, espaço exemplo, já tem um monte de exemplo na internet, ensinando como é que funciona aquele sensor. É só ligar na porta ali e já sair programando. Tem muitas comunidades hoje de Arduino no Brasil e fora do Brasil.
com muitos tutoriais e dicas, exemplos, pergunta e resposta. Tem a facilidade dos Arduinos, o Nano, o Uno, o Mega, que dependendo da sua aplicação, você pode utilizar um ou outro. E o código dele, facilmente você utiliza de um Arduino no outro. Se você desenvolveu para um Arduino Uno, e daqui a pouco ele estourou memória, você migra para o Mega facilmente assim. E o site oficial ali. Aqui eu coloquei uma foto de cada um que eu mais utilizo, assim, é o Nano, que é bem pequeno, o Uno e o Mega. O Nano e o Uno, eles trabalham em cima do ATmega 328, e o Mega já é um microcontrolador um pouco mais parrudo, ele tem mais memória, tem mais entrada e saída. Eu já vou falar daqui a pouco já sobre eles. Agora. Então, esse é o Arduino Uno. Eu até trouxe na caixa ali algumas coisas para mostrar para vocês. Ele é baseado no ATmega 328. Eu gosto mais desse Arduino. Acho que para começar, esse Arduino ele é um ideal. É o que mais o pessoal utiliza. Também porque ele tem um microcontrolador dele, o ATmega, ele é no formato DIP. Então você consegue tirar ele e colocar num projeto para comercializar, por exemplo. Ele não é o formato SMD soldado na placa. Tem alguns Arduino Uno agora que estão vindo já. Então, antes de comprar, a dica que eu dou é vocês verificarem se esse aqui é no formato DIP, que você consegue tirar ele, espetar num protoboard ou botar para comercializar. A fonte dele, a entrada de fonte, ela aceita acho que de 8 volts até 20 ou 30 volts. Ele tem um regulador, então não precisa ser só 12 volts. Se você tiver uma fonte de 12, de 15 volts, pode botar que ele já funciona. A alimentação pelo USB também para depurar e para iniciar a programação, você só espeta ele no computador e ele já alimenta. Então, para você começar a brincar com shields, eu tenho um projeto que eu trouxe, que eu vou mostrar depois um vídeo para vocês, de um cofrinho digital que eu desenvolvi, que ele identifica qual é o tamanho da moeda e coloca num compartimento para cada moeda. Então, tem a moeda de 50 centavos, 25 centavos e R$1. Então, identifica e vai. Tudo, a alimentação dos servos, dos LEDs, tudo, eu faço pela porta USB. Agora que eu estou utilizando uma fonte, mas senão ele aguenta bastante, né? As especificações deles, 14 pinos de entrada e saída. Alguém conhece Arduino aqui? Só para eu saber mais ou menos. Tá. Só para nivelar um pouco. A quantidade de entrada e saída, a quantidade de entrada analógica. Para quem não sabe muito a diferenciação de um e de outro, tem sensores que, por exemplo, um botão, ou ele é ligado ou ele é desligado. Então, isso é uma entrada digital. E tem sensores, por exemplo, um LDR, que é por luz, que dependendo da variação da luz, ele varia a tensão. Então, você tem que utilizar as entradas analógicas. A quantidade de memória dele, o clock, tudo. O Arduino Nano, ele é basicamente o Arduino Uno. Se você verificar a quantidade de entrada e saída, ele é mais ou menos o mesmo. Ele é um pouco mais reduzido. Aqui está o C que eu falei, SMD, do ATmega 328. Ele também é baseado no ATmega 328, só que aqui para você tirar daqui para utilizar em outro projeto já ficaria mais difícil. Aí você teria que colocar o Arduino Nano no seu projeto, né? As especificações são mais ou menos as mesmas. 14 pinos de entrada e saída, PWM, entrada analógica, 8 entradas analógicas. O Arduino Uno tem 6, então esse aqui ele já tem um pouco mais. Memória mesma. Aqui é o Arduino Mega. Ele já é baseado no ATmega 280 ou no 2560. Ele tem mais portas de entrada e saída, ao invés de 14, ele tem 54, então já é bem mais portas de entrada e saída. E o principal dele é memória de programa, de 32K para 128K, então ele é um pouco mais parrudo. Eu utilizei uma vez só o Arduino Mega para utilizar o módulo Ethernet, que existem dois shields
módulos de Ethernet. O WIS e um outro desenvolvido pela Microchip, que até então faz o microcontrolador PIC. E, talvez por causa de uma rixa, alguma coisa, não tem ninguém que desenvolveu um módulo, uma biblioteca, para trabalhar com esse chip da Microchip, que é o ENC 28J60, eu acho. E o que tem é meio que uns Frankenstein da internet, e ele ocupa muita memória. Então, tem que rodar em cima do Arduino Mega. E agora eu descobri que tem uma biblioteca que foi desenvolvida até por um cara aqui no Brasil, que utiliza bem pouca memória e dá de utilizar o Ethernet, esse ENC 28J60, com o Arduino Uno. A IDE do Arduino, que ele funciona em qualquer plataforma, seja no Linux, no Windows, no OS X, um código de um para o outro, é só abrir ele e compilar. Eu já teve códigos que eu fiz no OS X e só abri no Linux e mandei compilar e o upload já foi direto. Ele já vem os exemplos dentro do próprio Arduino, você baixa ele, já está os exemplos, tudo ali. Então, eu quero piscar um LED, que é o mais fácil, é o primeiro que todo mundo faz, porque o Arduino ele já vem com um LED, uma saída ali. Então, você abre o exemplo, o Blink, Basics Blink, você já consegue fazer um LED piscar, só para testar se o seu Arduino está funcionando, né? Ele tem um console serial integrado, que facilita muito o desenvolvimento do Arduino. Você tem uma forma de debugar o seu código, né? Porque se você desenvolve para um microcontrolador, tudo é mais limitado. E se você não tiver uma forma de aparecer algum debug, você fez um loop lá, entrou num for e ele não saiu mais. E o Arduino, ele travou. Não, ele não travou. É porque você não tratou a condição para ele sair daquele for. Então você tem pela serial, a maioria dos meus códigos, depois eu vou mostrar, eu coloco o serial ali para monitorar. Então, até o cofrinho digital que eu desenvolvi, quando ele vem, eu fiz ele com 4 LDRs e 4 LEDs. Ele pega a moeda pelo tamanho. Então ele chega até num local, ele identifica quanto de luz está recebendo o LDR desses 4 LEDs. E eu tinha que tratar isso para saber qual era o tamanho da moeda quando eu comecei o projeto. Então o que eu fiz? Eu botei os 4 valores dos 4 LDRs jogando pela serial, e daí eu vi a moeda de 10 centavos, por exemplo, o LDR1 tinha um valor 10, o LDR2 estava tampado, tinha um valor 1, o LDR3 tinha um valor 1, o LDR4 estava 900, porque a moeda de 10 centavos, o LDR4 passava inteiro. Então eu tinha que saber quais eram esses valores. E até antes de botar LCD e tudo, eu só estou trabalhando com serial. Vou tomar uma água. E daí, então, o serial se utiliza bastante. Praticamente, quando faz o upload do código para o Arduino, já abre o console serial para ver o que está acontecendo. E daí, depois do código estar melhorzinho, você comenta ali os comandos seriais, que é praticamente o debug, né? Aqui tem uma frase do nosso amigo Júlio, que ele foi palestrar no nosso evento de software livre em Blumenau, e ele lá tinha alguns projetos lá que a gente estava mostrando, e a maioria é com LEDs, de piscar e fazer coisa com LEDs. E ele falou, vocês têm que fazer alguma coisa mais legal com Arduino do que só ficar acendendo LED. E é ali que vem o projeto que eu desenvolvi do cofrinho digital, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Aqui são os shields que eu falei. Aqui tem um shield de LCD colorido, um shield de GPRS ali, de celular, para mandar mensagem, acessar a internet. Um shield de Ethernet, um shield de LCD já com botões. Então, isso que eu digo que é a facilidade do Arduino. Você compra o Arduino Uno, compra um shield de LCD, espeta um em cima do outro e já começa a brincar. Você não precisa ter o conhecimento de eletrônica para brincar com o Arduino. Se você tem uma ideia, quer desenvolver alguma coisa para revolucionar o mundo, ganhar dinheiro, você tem que provar que essa sua ideia, tem que ter prova do conceito. Você tem que ter um protótipo para mostrar que aquilo que você está dizendo funciona. E até para convencer algum investidor.
E eu acho o Arduino uma ferramenta para isso excepcional, porque uma pessoa que não tem conhecimento tanto de eletrônica, com o Arduino consegue fazer bastante coisa, né? Além dos shields... e shields não tem só esses, né? Tem shield para praticamente tudo que vocês pensarem. Até tem um site no Brasil, Serial Link, que é de um cara chamado Renato Aloy. Ele tem curso de Arduino na internet, no YouTube, tem bastante curso dele. E ele desenvolve placas de Arduino com relé, com transistores, chopper de 5 amperes. Então, se você desenvolve alguma coisa e precisa de um negócio mais parrudo que não tem shield, ele tem para vender no site dele. Além dos shields, tem os sensores também, que são coisinhas menores que não precisaria de um shield para funcionar. Esses sensores que eu coloquei aqui, todos eles têm o mesmo conector branquinho de cabo para conectar ali, né? Você pode colocar nesse cabinho que tem ali já com uma saída para ligar no Arduino ali, ou tem, que eu comprei uma placa, eu comprei um kit de sensores desse num site que depois eu também vou colocar aqui no slide, DF Robot, eu acho. E ele chama esse sensor de Groove. Então é um padrão deles, aí tem placas deles com várias entradas e saídas desse formato aqui, tipo um hub assim de entrada e saída. E aqui tem uma infinidade de sensores para tudo que você imaginar tem. Eu cataloguei meus sensores antes de vir para o Fizzly, até para falar para vocês o que tem e o que não tem. E tem sensor que eu comprei lá, que eu vi em promoção, que eu nem sabia que tinha. Tipo, tem sensor de chama que ele identifica, tem sensor de gás, tem sensor de luz, tem sensor aqui lá em cima, é o do bafômetro que eu falei para vocês. Tem relé, tem infravermelho, tem de tudo que você imaginar, alguém já fez um sensor. E isso facilita para quem quiser prototipar para Arduino, né? E depois de você fazer o seu protótipo, eu fiz um protótipo de uma automação residencial lá, que quando vem uma requisição pela internet, uma página, ele vai acender a luz do meu quarto lá. Aí você pensa, eu fiz um protótipo, eu não quero tornar isso comercial, mas eu também não quero deixar um jumperzinho ligado no meu Arduino lá, indo para um relé e perigo botar fogo na casa inteira. Então, para isso, eu também achei na internet isso aqui que é o Arduino Supervisório, que é o site do Serial Link do Renato Aloy que eu falei antes para vocês, que é essa plaquinha aqui. Ela tem esse socket DIP, justamente que eu falei anteriormente, para se você programar no Arduino Uno e quiser tirar ele do Uno e botar aqui, ele tem os bones, você parafusa os fios, ele é mais robusto. E os outros módulos que tem lá para vender, de relé, tem um monte de coisas. Até esses dias eu abri o site, ele tinha mais produtos que eu até então não conhecia. É esse aqui, para você colocar o projeto, né? Aqui eu coloquei alguns sites para comprar os sensores e shields. Os 3 primeiros são da China, dx.com, DF Robot Seed Studio. Eu já comprei dos 3. Na verdade, eu já comprei dos 4, né? Do Serial Link também. Mas da China eu comprei dos 3. É um valor atrativo, né? Um Arduino Uno hoje ele custa em torno de $10, se eu não me engano, 10 ou 13 dólares. Agora que o dólar está um pouco alto, ele fica um pouco mais caro. Só que, em comparação ao preço praticado no Brasil, ainda é mais barato. DF Robot também tem bastante coisa para comprar, o Seed Studio. Todos eles entregam certinho, não tem perigo não. E o Serial Link, de novo o site do Renato lá, que tem as placas, né? Eu vou abrir aqui rapidinho Só um minutinho. Tem que sair do coisa aqui para aparecer. Peraí.
Esse aqui é o projeto do cofrinho digital que eu desenvolvi. Ele está aqui, até quem quiser conversar comigo e verificar ele funcionando pessoalmente, a gente está ali no stand do Solisc, perto tem uma cantina ali no final, a gente está ali, então eu vou montar ele depois ali, quem quiser ir ali e ver e perguntar como é que funciona. Aqui, ó, tem o servo lá em cima, os LDRs que estão... Deixa eu ver se eu consigo botar o mouse aqui. Ó, aqui tem os LDRs, do outro lado tem os LEDs. Peraí. Aí. Aqui tem os LDRs, do outro lado, oposto, tem os LEDs. Aqui tem um braço com servo, que a moeda vem aqui, ele faz a leitura, aqui tem os cabos dos LEDs, ele faz a leitura, identifica qual é o tamanho da moeda, e o servo de baixo, aqui, ele movimenta entre essas três embalagens de fita aqui, para cair nos seus devidos lugares, né? Ó, moeda de 50 centavos, moeda de R$1, e a de 25 ela cai no meio. Isso aqui é um protótipo. Então, que nem eu digo, para você ter uma ideia, você tem que começar a desenvolver ela. Primeiro de tudo, para ter problemas. Porque só você fazendo a sua ideia, você vai ver que o servo que você esperava que ele se comportava de uma maneira, ele se comportou de outra, ou que o tamanho que você fez da canaleta ali é diferente, que nem essas peças aqui, elas foram impressas numa impressora 3D, né? Então eu desenhei ela tudo, mais ou menos como é que era. Aqui não está aparecendo, mas aqui atrás... Deixa eu parar o vídeo aqui. Tá difícil. Aí. Aqui atrás, ó, tem várias peças que foram impressas. Por último, eu até colei, eu fiz ele tudo parafusadinho, bonitinho. E por último, eu estava tão renegado que não estava meio fora e eu acabei colando para ver se funcionava. E acabou funcionando, porque quando ele movia o servo com tal velocidade, o parafuso ele se movia mais do que era para se mover e acabava não funcionando direito. Então, esse é o projeto. Eu vou mostrar o código aqui, rapidamente. Ó, esse é o código do cofrinho digital. Aqui é declarar algumas variáveis, chamar a biblioteca de servo, que é a biblioteca que vai movimentar tanto o servo que vai liberar a moeda, quanto o servo que vai posicionar onde é que ela vai cair. O setup inicial aqui, ó, já estou setando o serial, que é para eu monitorar a saída dele. Eu inicio a posição do servo. Para você, é o que eu digo do Arduino, a facilidade dele. Para você movimentar um servo, basta você declarar ele lá em cima, aqui. Depois você digita ele, como você declarou, .test 9 é a posição. Ele já vai girar para aquela posição. Ah, eu quero ir para a posição 50. Chama de novo essa função, ele já vai mudar a posição. Aí algumas funções que eu fiz para quando iniciar, ele já vem para uma posição inicial, fazer um teste. E aqui o programa, tudo documentado. E se for verificar, ó, serial print ln, detectado moeda, para eu saber que ele detectou. E daí aqui ele pega o sinal analógico de cada LDR, são 4 LDRs. E aqui ele bota, ó, o valor da LDR 1, 2, 3, 4... para depois disso tem a função que ele verifica. Baseado nessa saída serial que eu peguei desses 4 LDRs, fiz vários testes com cada moeda, e daí eu soube que a moeda de R$1, o LDR 1, o valor dele tinha que ser maior do que 900.
E o LDR2 tinha que ser maior do que 100, menor do que 350. O LDR3 tinha que ser maior do que 100, menor do que 650. O LDR4 maior do que 800. Essa é a moeda de R$1. E daí ele posiciona, ele printa aqui que foi detectada a moeda de R$1, bota na posição 130 e chama a função para liberar o servo. Dá um delay, para não ficar um negócio muito rápido, e bota esse servo aqui, é o que faz a liberação para a moeda correr ou não, né? E aqui com os outros também, ó. Verifica se a moeda é de 25 centavos. Também, uma tabela com os valores e tudo. Aí, o que eu quero dizer para vocês é iniciar o código, o protótipo, porque ali você vai começar a ver as interferências externas. Por exemplo, eu desenvolvi isso lá na bancada lá de casa. E com a luz que estava lá, ele funcionava de tal forma. Quando eu levei lá para o meu escritório, porque eu fiz uma caixa de acrílico para botar dentro tudo, só que ficou um pouco grande para trazer dentro do avião. Aí eu trouxe ele assim nesse formato bem que nem ele está aqui. E quando eu levei para o escritório para medir a caixa de acrílico, eu vi que a luz do meu escritório, em cima da mesa, era maior do que a luz que eu tinha lá no meu escritório em casa. Então, os LDRs, ao invés do LDR1 detectava 100 quando a moeda de R$1 era colocada, ele detectava, era de 100 a 350, ele detectava 450. E não saía. O que está acontecendo com o meu código? Eu ia lá no debug, estava ativo, ele está detectando 450. Eu ia lá, dava uma ajustada no código para ver. Os próximos passos, esse projeto aqui, ele é open source, open hardware. Ele está até as peças 3D, eu disponibilizei tudo na internet. Depois eu vou botar os endereços do GitHub e tudo. O projeto depois é que tem um botão de calibração, que você aperta e ele vai dizer, insira uma moeda de R$1. Aí você bota uma moeda de R$1, ele detecta, ele se calibra sozinho, mas eu não tive tempo ainda de fazer essa parte, mas já está quase na metade. Já. Eu vou colocar um outro vídeo aqui agora. Esse aqui. Esse aqui, ele é um... ele é um celular, o módulo Ethernet, está conectado num cabo de rede aqui. E aqui um LED. Esse é um projeto que eu baixei da internet. Um exemplo, esse é o módulo WIS 5100, né? O Arduino Uno. E ele tem dois botões. Olha, ó. Turn on LED, turn off LED. Aí eu boto o meu dedo tampando os... acendeu, apagou. Isso aqui, para você fazer uma automação em casa, eu quero acender o LED do meu quarto pelo celular. Já tem pronto. É o que eu estou falando. O mais difícil de tudo hoje é ter uma ideia. Porque ideia não se compra. E ninguém vai te dar uma ideia do negócio revolucionário. Então você tem que enxergar uma dificuldade e dessa dificuldade tirar uma ideia. Eu fiz alguns projetos já para mim e que até eu tentei fazer com que deslanchassem e ainda não deslancharam, né? Mas são protótipos, a gente vai fazendo, talvez não funcione daquela maneira esperada que a gente estava esperando. É só... Tá, já terminou. O código do Ethernet eu vou abrir aqui também. Aqui. Esse é Rui Santos, criou, eu baixei lá desse site, tudo. E só baixei ele, alterei aqui o IP para o IP da minha rede lá, e acessei, e fiz esse exemplo ali para mostrar o quão fácil eu não precisei alterar mais nada, que o MAC address já está setado, ele seta, aí você começa a interpretar o código e ver como que a pessoa fez. Eu acho uma maneira bem fácil de programar é você tem uma dificuldade, você acha um código e você tenta entender o que a pessoa fez.
ela fez um for aqui de uma função que ele pega o valor do LDR lá 10 vezes. Se você ver o meu cofrinho lá, eu fiz um negócio que ele pega 10 vezes o código analógico. Por que que eu fiz essa função dele pegar 10 vezes? Porque ele pega 10 vezes, soma os valores e depois divide por 10, porque daí ele tem uma média dessas 10 amostragens, né? E se você só pegar o código e botar, é que nem o Júlio fala, aí acaba virando um Frankenstein, é código em cima de código. Então você entendendo como é que faz o código, fica mais fácil, né? E aqui, se for ver, ele para fazer essa função, ele é relativamente pequeno o código. Aqui tem, ele monta a página HTML dos botões, que liga e desliga. Aqui tem uma função de servo também, ele acende um LED e você consegue movimentar um servo. Então, você vê, aqui tem um for, aqui o for posição 0, enquanto for menor que a posição 180, ele vai incrementando de 3 em 3, para ele fazer com que o servo deslize mais devagar, porque ele bota na posição, espera 15 milissegundos e bota de novo. Se você pegar e botar direto, o servo ele fica muito brusco, você não consegue ver ele movimentando, né? E, por último aqui, um outro projeto que eu iria demonstrar para vocês. Só fechar isso aqui. Aqui, ó. Esse aqui é uma outra placa que eu comprei, que ela é uma placa de desenvolvimento. Ela está em cima do meu Arduino Uno. Ela tem vários pinos de entrada e saída que você pode estanhar também, fazer com que o seu protótipo vire comercial. E tem um protoboardzinho pequeno. Isso aqui é só um outro teste que eu estava fazendo. Mas aqui, ó, o sensor que eu comprei, lá um sensor de infravermelho, um LED ligado aqui, ligado nas portas. E aqui um controle remoto, que vem junto com o kit. Você compra um kit, ele vem um transmissor, um receptor e um controle remoto. Ó, eu aperto o botão do power, ele acende e apaga o LED. Eu aperto outro botão e ele não faz nada. Ó, aí acende o LED. Eu mostro 2 vezes que só com o botão do power ele acende o LED e apaga o LED. Isso é um projeto legal para fazer. Eu vi um projeto no DX lá que o chinês desenvolveu, que é muito bacana, que ele é um projeto pequeno, que ele tem um infravermelho, um botão e uma entrada de energia e saída de energia só. Então, se você tem um dispositivo, um ventilador lá, e você quer ligar e desligar ele, toda a televisão, seja Smart TV ou não Smart TV, ela tem aqueles botões lá embaixo que você não usa para nada. Então, tem um botão vago lá. Você pode pegar, pega aquele aparelho, programa um botão daquele aparelho que vai fazer com que acione ou desacione uma saída. Você liga um relézinho ali, que tem também o shield de relé e o sensor de relé em si. Liga ali, você já consegue desligar e ligar um aparelho 220 volts, né? Um ventilador ou qualquer outra coisa, né? O código do infra, eu vou botar aqui na tela também. Esse ele é bem simples e eu já vou mostrar aqui. Ó, esse também é um exemplo que eu peguei da internet. O exemplo de infra que vem no Arduino, ele não funciona muito direito, então eu achei na internet um exemplo. E lá no blog o cara falou que o exemplo do Arduino não funciona direito, então por isso que ele fez esse aqui. Ele declara aqui qual que é o pino que está ligado o infra, o pino do LED. Aqui ele inicia as funções do serial e do infravermelho. E aqui ele recebe o sinal do infra. Essa função aqui eu coloquei. Então, eu verifiquei que ele pegava, botava uma chamada na serial, botando results.value. Ali, ó, serial print, results.value. Aí aqui ele estava vírgula hexa. Assim. Ele botava o valor lá em hexadecimal do código do infravermelho que ele recebeu. Aí eu apertei os botões, verifiquei qual é o código que recebe. Está recebendo tal. Entendi como é que funcionava mais ou menos a lógica aqui. Eu tirei o hexa aqui, daí ele aparece em decimal. Aí eu só fiz uma função. Se
esse valor que ele recebeu foi igual a esse aqui, que eu peguei lá na serial, no debug, aí ele acende o LED e seta ele, uma variável aqui, desculpa, que ele apaga. Ele apaga e seta ele como 0. Aí ele verifica, se está apagado ele acende, se estiver aceso ele apaga. Esse é um exemplozinho simples também para fazer um LDR funcionar, ligar e desligar aparelhos. Fora esses projetos que eu apresentei aqui para vocês, tem várias outras coisas que podem ser desenvolvidas, que nem eu falei, basta ir da imaginação de vocês. Você ter uma necessidade e desenvolver. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá. Eu vou falar sobre alguns outros projetos que eu tive e ideias. Aí. Um outro projeto que eu desenvolvi já há um tempo atrás era um controle de temperatura para o meu ventilador em casa. Quando lá em casa ficava mais de noite, que eu ia dormir, estava muito quente, aí eu tinha que ligar o ventilador. Só que durante a noite a temperatura caía e o ventilador começava a jogar um vento frio. Aí lá eu tinha que levantar e desligar o ventilador ou puxar a coberta. Aí eu desenvolvi um projeto com um sensor de temperatura e um relé. Aí ele ficava lendo a temperatura, programei lá, por exemplo, 20 graus. Aí eu ia dormir e a temperatura estava em 24 graus. Aí ela ia caindo durante a noite, quando chegava no 18, era para ele desarmar o ventilador até então. Só que nem eu falei, todo projeto, eu tenho uma ideia, bota ela e desenvolve ela, porque daí você vai ver os problemas que vêm depois com isso. Porque a temperatura, quando ela vai baixando, ela não é exatamente linear, vai caindo 24, 23, 22, 21, 20, 19, não, ela fica 24, aí 23, 24, 23, 24, 23, 24. Aí eu desenvolvi, botei, todo faceiro lá. E quando eu testei a primeira vez, o relé, ele ficava clec, 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 clec. Ele desligava, ligava, desligava, ligava, desligava. Aí daqui a pouco ele desligava. Aí, então, não está certo isso aqui. Aí eu coloquei uma função lá que quando a temperatura chega na temperatura programada, por exemplo, eu coloquei 20 graus. Aí ele ia 24, 23, 22, 21. Quando ele batia no 20, ele desarmava. E ele só armava depois, de novo, se ele ficasse 3 graus acima da programada. Então ele ficava verificando. Daí ele desarmava e ficava verificando. Qual é a temperatura? Porque ele não ia pular de 20 para 23. Quando ele voltava a subir de novo, ele ficava 20, 21, 20, 21, aí 21. Aí 21, 22, 21, 22, 22. Então ele fazia essa condição, como eu coloquei isso, aí ele funcionou. Aí desenvolvi, fiz, funcionou. Aí depois com ar-condicionado até acabou, não utilizei mais, né? Controle de temperatura para aquário. Quem tem tartaruga sabe que ela morre com frio, né? Então, para deixar a água quente, se você não quiser programar um PWM com uma resistência para aquecer a água, só pelo menos emitir um aviso, um bip lá, para você saber que tem que ligar o aquecedor e não deixar a tartaruga morrer. Vocês pegando os sensores, os shields e tendo alguma dificuldade, fica fácil para desenvolver alguma coisa, né? Aqui eu coloquei o pessoal pediu para divulgar esse aplicativo, Macado, que é para você avaliar e para fazer perguntas, se você para baixar os slides também, se alguém não anotou os sites, quiser verificar, então por esse aplicativo dá, eu já fiz o teste lá, ele funciona certinho. Aqui eu coloquei os meus contatos, vou deixar nessa tela aqui, até se alguém tiver alguma pergunta e quiser anotar os contatos aí. Só deixa ela levar o microfone para lá. Bem, bom dia, meu nome é Daniel, parabéns pela palestra. No caso desse projeto que você falou, do último, que você usou o relé, você chegou a testar o tiristor, que é um outro componente semelhante, só que ele não tem esse problema de tipo desarmar, né? Porque o relé se ficar variando, você chegou a testar e viu alguma performance melhor do que o próprio relé? Não, eu apenas com LDR, eu fiz, né, o teste ele fazia, LDR, desculpa, com o sensor de temperatura eu via que ele fazia isso,
E como na ausência de conhecer um outro método, conversei com um professor no curso de eletrônica, e ele falou, não, isso aí é Schmidt-Trigger, que a fotocélula também funciona dessa forma, é tanto que ele me explicou isso, que quando vai ficando escuro, e a fotocélula, isso que a fotocélula é um equipamento antigo, né? Ela vai ficando escuro e está escuro de vez que ele acende a luz da sua casa, ele também não vai ficar acendendo, apagando, ele acende e fica aceso. E ele só vai apagar de novo quando ficar dia. Então ele falou, tem que fazer assim, assim, assim. Opa! Ah, tá. Tá. Tem que fazer dessa forma que ele meio que cantou a ideia, né? E daí então vou fazer assim. Aí eu fui lá e fiz e de fato funcionou, mas eu não conhecia que tinha outra forma na época para fazer. Legal. Mais alguém tem pergunta aí? Bom dia, tudo bem? Eu sou Maurício da URI de Frederico Westphalen. E eu gostaria de saber se tu tem alguma experiência com a automação residencial via comandos de voz, porque eu estou desenvolvendo um projeto de conclusão agora nesse ramo e estou com algumas dúvidas. Não, eu ainda não trabalhei com isso. Eu tenho até um sensorzinho em casa que eu vi quando eu cataloguei meus sensores, de microfone lá já pronto para conectar certinho, até para demonstrar a facilidade que é do microfone, mas a função de voz para reconhecimento, tratar ou por comando, eu ainda não cheguei a trabalhar. Existe possibilidade de conectar o Arduino a um processador mais poderoso ou mais memória, se for preciso? Olha, o conhecimento que eu tenho é utilizado nesses Arduinos que eu trabalho, que é o Uno, Mega e o Nano. Pegando o chip da Atmel, lá, um outro chip, botando o bootloader do Arduino, que você tem que colocar um bootloader dentro dele para funcionar com esse código. Se você comprar um chip da Atmel, eu quero utilizar um Arduino. Você vai lá e compra o chip da Atmel, bota no protoboard, bota funcionar, ele não vai funcionar, porque você tem que gravar um bootloader do Arduino lá dentro. Agora, a compatibilidade do bootloader com outro chip da Atmel teria que ser verificado no site do Arduino, quais são compatíveis, né? Eu acredito que teria que ver, porque aqui dentro, não está mais, mas dentro do Arduino, lá da plataforma deles, você tem que selecionar qual é a placa e qual é a porta serial. E se tiver algum Arduino desenvolvido com aquele chip que você quer, provavelmente vai funcionar. Agora, se não, não vai funcionar, porque você não tem como selecionar qual é a placa lá, né? Dentro da plataforma do Arduino, né? Mais alguém? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, então, e tenham um bom dia. Só mais uma coisa. O pessoal que fez pergunta aqui, teve 3 pessoas, eu trouxe um brinde para quem fazer pergunta, então pode pegar aqui comigo. Gostei, inclusive, vou apresentar um projeto sobre com Arduino.